Começar, pessoal. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um evento da CFA Society Brasil. Hoje temos o prazer de receber o secretário do Tesouro, Bruno Funchal. Primeiramente, gostaria de agradecer o Luiz Felipe Vital, CFA e membro da Society. Ele trabalha no Tesouro como coordenador geral de operações da dívida pública e intermediou esse convite ao secretário. Meu nome é Felipe Nogueira, sou presidente da CFA Society Brasil e hoje, junto comigo, para participar desse bate-papo com o secretário, convidamos o Gustavo Broto, CFA, voluntário da Society, que vai se apresentar nesse momento. Boa noite a todos, obrigado, Felipe, pelo convite. É um prazer participar desse evento da CFA Society. Meu nome é Gustavo Broto, sou formado em Administração de Empresas pela FGV de São Paulo, tenho mestrado em Economia pelo INSPER e sou membro da CFA Society Brasil desde 2013. Eu iniciei minha carreira no mercado financeiro em 2004, na tesouraria do Itaú BBA. Depois de aproximadamente 7 anos, eu fui para o Santander, onde passei os últimos 9 anos e me tornei diretor executivo, head da tesouraria proprietária. Há alguns meses eu deixei o banco e, junto com outros sócios, estamos fundando a Green Bay Investimentos, uma gestora multimercado. É uma honra moderar essa conversa com o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, que é economista pela UF, doutor em Economia pela FGV, pós-doutorado pelo INPA. Em 2017 e 2018 foi secretário da Fazenda do Espírito Santo. Em 2019 tornou-se diretor de programas no Ministério da Economia e em julho de 2020 assumiu a Secretaria do Tesouro Nacional. Legal. Antes de passar a palavra para o secretário, alguns itens importantes. Então, a apresentação vai durar entre 40 ou 45 minutos e, posteriormente, teremos uma sessão de Q&A, com duração de 15 minutos. Peço, por gentileza, que enviem as perguntas diretamente para o Gustavo, que vai moderar a discussão. Também, um item aqui relacionado à CFA Society Brasil, gostaria de anunciar o relançamento do programa YouWin, Young Women in Investment, que ocorreu no início desse mês. Para quem não conhece, essa é uma iniciativa da CFA Society com o objetivo de fomentar a presença feminina no mercado financeiro. Estamos oferecendo um mês de treinamento em finanças e soft skills para um grupo de 35 mulheres universitárias que posteriormente terão vagas garantidas em diversas instituições de primeira linha do nosso mercado. Quem quiser mais informações, por favor, visite o site www.uwin.org.br. Secretário, muito obrigado pela sua presença e atenção com os membros da CFA Society Brasil. Fique à vontade para começar a sua apresentação. Obrigado, Felipe, Gustavo, pelo convite. Cumprimentar a todos. Cumprimentar também o Luiz Felipe e o Luiz Fernando aqui do Tesouro, coordenadores gerais da área da dívida. Eu preparei alguns slides para ilustrar um pouquinho, particularmente a situação fiscal, algumas coisas sobre a dinâmica, né, da dívida, e falar um pouco também da agenda de reformas, né? Ou seja, como é que a gente consegue continuar trazendo credibilidade e tentar trazer confiança para poder mexer com esses juros aí de longo prazo, tá? Aqui, no fundo, acho que se a gente for resumir, né, em termos do qual é o nosso papel aqui, Tesouro, apesar de ter um monte de área, né, um monte de subsecretarias, mas no final do dia a gente quer colocar a curva para baixo ela inteira, e todas as ações na parte fiscal assim convergem para esse grande objetivo. E é claro que você tem muita repercussão, né, na economia real, na despesa de juros, né, no gasto, né, do governo, mas na economia real, com mais investimentos, você fomenta muito mais a economia. Então, vou falar um pouquinho da situação, tá? Da situação conjuntural, da situação estrutural, um pouco da dívida e agenda de reformas. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela e, se vocês quiserem me interromper também, fiquem à vontade. Vocês conseguem ver a tela? Tudo bem, então olha só. Acho que eu gosto de começar sempre com esse gráfico inicial que mostra a evolução do resultado primário do governo central, né? Desde lá da década de 90 até os dias atuais. E a gente começa a ver um desarranjo no fiscal, né? Ou seja, que justifica, assim, a gente começa a ver essa desorganização já aqui, ó, de 2010 para frente, né?
a gente sente isso muito fortemente, né? Em 2014, 15, 16, 15, 16 a gente teve uma queda de PIB bastante significativa, né? E aí a nossa arrecadação como proporção do PIB caiu muito, né? E isso gerou esses déficits, essa aceleração, né, de um resultado aqui de receita superavitária que razoavelmente, né, bom em 2010, 2011 para uma queda, para um resultado negativo de 2,5% do PIB. E em 2016 isso forçou uma mudança no que diz respeito às ações fiscais, e aí você veio com uma agenda fiscal bastante vigorosa de 2016 para frente. Acho que o primeiro grande marco é a emenda do teto de gasto, emenda da Constituição 95, e um reflexo disso já é essa mudança de tendência, né? De 2016 para frente, a gente já tem uma redução desse déficit ao longo do tempo, e pela projeção do PELOA do ano passado, era de continuidade da redução desse déficit. Até que esse ano a gente foi atingido por esse choque, né? E aumentamos muito as despesas, reduziu receita por conta de queda de atividade econômica, ou ações de diferimento, ou redução de imposto, e a gente tem esse resultado de resultado primário, essa projeção para o final do ano de resultado primário, uma queda de 12% do PIB de déficit primário. Tá? É claro que esse choque é temporário, e acho que a primeira grande mensagem, o primeiro grande esforço é isso. Choque temporário, despesas necessárias, mas restritas ao ano de 2020. Né? Em 2021, voltamos à trajetória de consolidação fiscal, e aí, óbvio, que o nosso déficit continua em redução. É claro que o déficit, como proporção do PIB, é pior do que antes da crise, porque a gente teve queda de receita e porque o nosso PIB encolheu, né? Então, com a proporção do PIB, ele fica pior. Mas o importante é voltar para a trajetória de redução do déficit até voltar a ter, com o objetivo claro de voltar a ter superávit no prazo mais curto possível, de forma a fazer com que a relação dívida-PIB, apesar de ter um deslocamento para cima, ela fique estável e comece a cair, ou seja, que a gente traga credibilidade em relação a essa trajetória do endividamento. E é o que explica essa queda dos 12%, principalmente as ações fiscais. Então, a gente, de gasto, né, ou seja, gasto previsto para o ano de 2020, a gente já está contratado 584 bilhões. Tá? Basicamente, o que são esses 584 bilhões? E aí, por detrás desses 584 bilhões, você tem a estratégia do governo na área da economia para o enfrentamento da pandemia, para o enfrentamento dessa crise, que é basicamente proteção dos vulneráveis, preservação de emprego e liquidez de empresa, né? Ou seja, preservação dos vulneráveis por conta dessa restrição de deslocamento e de trabalho. Então, ou seja, uma grande falha de mercado, o Estado tem que entrar para proteger essas pessoas. Além disso, a gente precisa continuar, o organismo, né, da economia precisa continuar vivo para que a retomada seja mais veloz. Então, por isso que as ações de crédito e de proteção ao emprego são importantes. A gente sabe que tem muita fricção na economia brasileira para mandar embora e para contratar. Isso seria muito caro se não tivesse essas medidas. Mesma coisa para abrir e fechar a empresa. Né? Diferente de outros países, aqui a gente visa melhorar o ambiente de negócio, e esses são elementos importantes, mas ainda assim temos muita fricção. Por isso que essas políticas são muito importantes no caso brasileiro. E aí, particularmente para a preservação de emprego, você tem a lei do bem, né, que é dos benefícios do emprego, de flexibilização trabalhista, que é suspensão de contrato e redução de jornada. E todas as ações de crédito, acho que a que pegou mais, a que está funcionando mais é o Pronamp, que já alocou uma boa quantidade de recursos para as micro e pequenas empresas. Tá? Mas com esses 584 bilhões de despesas, somado com um déficit que a gente já projetava, um déficit estrutural, né, que já vinha do ano passado de 120 bi, mais queda de arrecadação por conta da queda de PIB, mais diferimentos e redução de impostos, a gente chega a uma projeção no final do ano de 866 bilhões. E aí, localizando o Brasil dentro, né, de um conjunto de países
e comparando essas medidas, né, em termos de nível com outros países pares ao Brasil, a gente olha que a gente tem aqui um tamanho, né, de ações, né, fiscais pelo lado da despesa de 8,4% do PIB. É bastante significativo, acima, inclusive, da média dos países avançados. Tá? E a gente vai ver que, mais à frente, eu vou trazer um pouco de dados de recuperação para mostrar um pouco da eficiência dessas ações. Mas acho que o mais importante são gastos necessários que precisavam ser feitos para proteger os trazer condições para uma retomada rápida da economia. É mais importante que esses gastos fiquem restritos a 2020 e 2021 a gente volte numa trajetória, só que agora sendo mais importante ainda fazer o dever de casa com relação às reformas, né? Porque se antes a gente tinha, vou passar mais um aqui, se a gente tinha uma trajetória de endividamento, né, de razão dívida bruta sobre PIB, já bastante desafiador, né, com um objetivo claro de botar isso aqui para baixo, agora mais ainda, porque a gente deu um pulo, né, praticamente 20%, né, em relação a 20% do PIB de aumento no nosso endividamento. Uma parte disso explicada porque a economia encolheu, outra parte explicada por esse déficit contratado esse ano. Mas é muito importante que a gente continue avançando nas reformas, né, e em 2021 a gente volte ao trilho do processo de consolidação fiscal justamente para ter essa estabilidade, dado que a nossa dívida está mais alta, é importante a gente ter essa estabilidade e botar para baixo essa razão dívida PIB, que é um dos indicadores mais relevantes para a percepção de risco do país. Né? Só voltando um slide, só para mostrar qual que seria a nossa trajetória, né, de receitas e de despesas em relação ao PIB, usando como contrafactual, como é que seria essa trajetória se não tivesse tido a pandemia? E esse aqui ele reflete muito bem. Essa aqui seria a nossa trajetória de despesa, como proporção do PIB, e na verdade, a gente foi por essa trajetória aqui por conta, né, do choque que a gente sofreu por conta da pandemia. Então, a gente tem aqui um aumento bastante significativo. A da receita também um pouco abaixo do nosso contrafactual, justificado pela queda de arrecadação e pela contração do PIB. E aí, resultado esse déficit de 12%, essa aqui é mais ou menos o que estava no gráfico anterior. Então, esse grande movimento aqui, é óbvio que estimulado por uma idiosincrasia, né? Ou seja, um choque exógeno que ninguém esperava, e aí refletiu nessas ações que foram importantes, mas sistematicamente o estrutural é voltar à trajetória antiga. Eu acho que esse é o ponto mais importante no que diz respeito à percepção de risco dos investidores. Isso se traduz aqui nessa trajetória da dívida. É claro que mais importante, a trajetória, ou seja, a tendência da dívida, traz muito mais informação do que o nível. Mas a gente tem que sempre ressaltar que o nível de endividamento importa. Né? Você tem um debate grande hoje em dia, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Você vê o Larry Summers falando, o Blanchard falando, o Cochrane falando sobre isso. Não é só no Brasil, ou seja, nível de endividamento alto traz riscos adicionais e comprometem crescimento. Então, além de fazer essa lição de casa, de trazer credibilidade que essa trajetória de dívida vai estar estável e vai cair, além disso, a gente tem que trabalhar justamente para essa redução do nível de endividamento. Tá? E aí, agora, olhando um pouco para o componente estrutural, né? Um pouco da discussão que a gente vem fazendo dentro do governo já antes da pandemia, mas que agora ficou cada vez mais importante. Fica importante por causa dessa trajetória da dívida, né? Que é a qualidade das nossas despesas e a rigidez que a gente tem no nosso orçamento. Esse gráfico aqui é um gráfico bastante emblemático, que a gente usa muito para motivar a discussão de melhoria da qualidade do gasto e instrumentos para ajuste fiscal. Né? Então, vamos ignorar aqui esse grande crescimento. Esse aqui é basicamente as ações da Covid. Tá? São créditos extraordinários, que são despesas obrigatórias e aumentaram por conta da Covid. Mas aqui tem a tendência histórica. E como a gente tem o teto de gasto, a gente tem um limite para gastar todas as despesas. Parte delas são obrigatórias, parte delas são
são discricionárias, ou seja, a gente tem muito mais grau de liberdade de corte na discricionária do que na obrigatória, que já está definida por lei ou pela Constituição. Então, e aí a gente consegue observar que essa tendência de crescimento das despesas obrigatórias, ela acaba pressionando as despesas discricionárias. E dentro das discricionárias, são as novas políticas públicas, investimentos públicos em geral, ou seja, ações que poderiam fazer com que a gente melhorasse a qualidade do gasto. Por exemplo, se eu quiser rediscutir uma despesa qualquer que seja, qualquer política pública, e eu vejo que uma política está ruim, mas ela é uma despesa obrigatória, como é que eu faço para acabar com essa despesa? É muito difícil. O gestor, hoje em dia, tem um grau de liberdade muito limitado, ele só fica restrito ali a 5%, 6% do orçamento, em todos os níveis, todas as esferas de governo. Isso vale para o nível federal, para o nível estadual e para o nível municipal. No nível federal, você tem um monte de carimbo, e aí a gente tem saúde e educação, né, que já estão corrigidos pela inflação, que estão em lei, que a gente precisa fazer. Para nível de Estado e município também, você tem as vinculações constitucionais de saúde e educação, você tem despesa obrigatória de pessoal. Aí, quando você soma isso tudo, é 90%, 95% das suas receitas que já estão contratadas, e você com um pequeno grau para poder fazer qualquer coisa nova, e você ainda tem poucos instrumentos para reduzir despesa, porque se 90%, 95% já estão contratados, como é que você vai mexer? Sim. Então, assim, como é que eu estava falando agora, estruturalmente, pelo lado da despesa, a gente tem problemas, ou seja, excesso de rigidez, poucos instrumentos para reduzir despesa. Pelo lado da receita, a gente vem, aí, pelo menos nos últimos 12, 13 anos, com um aumento grande de gasto tributário também, que tem afetado muito a nossa base de arrecadação. E a nossa taxa, nossa carga tributária é extremamente elevada. Então, se a gente compara aqui com os países pares da América Latina, né? Ou seja, nossa carga tributária é 33% do PIB, a média da América Latina é 23%, a gente está atrás de Barbados e de Cuba, ou seja, a gente tributa demais. A gente sabe que a gente vai fazendo ações fiscais para justificar, ou seja, formas de ajuste fiscal pelo lado da receita, a gente sabe que o impacto sobre o crescimento é muito mais significativo do que pelo lado da despesa. Eu acho que esse é um outro problema. A gente não tem espaço mais para falar de qualquer aumento de despesa para compensar com carga tributária. Então, acho que você tem dois pontos que jogam a gente para a mesma direção. Primeiro, a gente tem despesa de qualidade ruim, ou seja, já foram carimbados historicamente, a gente quer mudar e não consegue, então talvez a gente precisa atacar a qualidade da despesa. E a gente não pode aumentar a carga tributária, porque a gente já cresce pouco há muito tempo, aí seria mais um elemento para comprometer crescimento, comprometer geração de emprego. Tá? Então, acho que esse estruturalmente é o grande debate. Além disso, veja, olhando para esse argumento, queremos fazer novas políticas sociais, ou queremos fazer políticas públicas ou investimentos. Aumentar a despesa? Não, a solução é melhorar a qualidade do gasto. Carga tributária já é alta e, além disso, a solução está, de fato, pelo lado da despesa, né? A gente já tem ampla evidência na literatura de que a retomada, crescimento, ela é muito mais forte quando ajusta pelo lado da despesa. E não só na literatura internacional, mas até olhando historicamente para as nossas ações, a gente já tem muita evidência significativa do nosso mesmo processo de consolidação fiscal, como é que ele afetou, quais foram os primeiros efeitos desse processo. Então, citar dois aqui, né? O teto de gasto é a reforma da Previdência, sem contar diversas ações que vêm contribuindo positivamente para o processo. Um que foi talvez muito falado, mas as pessoas também não perceberam o tamanho do impacto dela, é a Lei Complementar 173, que transferiu recursos da União para estados, mas no artigo 8º, ele proíbe aumento de salário por 2 anos. Isso é muito significativo em termos de ajuste fiscal. Você ficar 2 anos sem dar aumento de salário é um grande desafio para o setor público. E isso, generalizado para a União, Estados e municípios, tem um impacto bastante grande. Tá? Então, esse gráfico aqui, ó, ele traz alguns elementos. O primeiro, quem estudou isso foi a SPE, a Secretaria de Política Econômica. Depois o IPEA fez um estudo recente,
acho que eles publicaram umas 2 ou 3 semanas antes deles publicarem esse da reforma administrativa, que ele analisa quebras estruturais a partir de mudanças, quebras estruturais no prêmio da NTN-B 2035, a partir de mudanças de regime por conta de ações de consolidação fiscal. E destacou 3, né? A teto de gasto, que é esse aqui, deixa eu botar o meu apontador aqui, que é esse aqui, essa primeira quebra, essa trajetória de queda. Segunda, aí é claro, você teve o caso do Joesley, subiu o risco. Depois a eleição presidencial, aí começou também outra trajetória de queda por conta do direcionamento liberal, né, de austeridade, ou seja, ia ser pelo lado da despesa, na continuidade da consolidação fiscal. Terceiro elemento, aprovação na CCJ da reforma da Previdência, que aí os mercados já acaba precificando esse risco e mais uma continuidade de queda. E aqui foi a pandemia, você tem um aumento geral na percepção de risco. Mas você tem uma estimativa econométrica olhando para esses 3 eventos aqui, e aí você tem uma estimativa, né, de redução dos juros em ponto percentual entre 2,3 e 2,7 pontos percentuais, que é bastante significativo. Em termos de, por exemplo, recurso que a União usa para pagar juros, né? A semi-elasticidade, para cada 1 ponto percentual de Selic, quanto que aumenta, né? Ou seja, se aumentar 1 ponto percentual Selic, quanto que aumenta a minha despesa com juros, algo em torno de 34 bi. Então, por ano, aqui, entre 2,3 e 2,7, a gente estaria economizando alguma coisa em torno de 75, 80 bilhões. Além disso, a gente sabe que a gente está falando de um juros de longo prazo, né? Quando a gente está falando de juros de longo prazo, a gente consegue ter mais previsibilidade, a gente tem juros associados a projetos de investimentos, né, ou seja, mais baixos, e o custo dos projetos se reduzem, e aí isso tende a estimular o setor privado, e o que a gente gosta de conectar, né, para falar da importância dessas ações é o impacto disso na economia real, ou seja, quanto que trouxe de crescimento, quanto que gera de renda e de emprego. Tá? Mas antes disso também, olhando o outro lado, ou seja, aqui a gente tem ações pró-consolidação fiscal que derrubam juros. E aqui alguns exemplos de ações que iriam na direção oposta, que fariam aumentar os juros. Né? E aqui a gente pega alguns eventos, a gente teve o lançamento do Pro Brasil em abril, a gente teve uma consulta da Casa Civil, na verdade, um ruído em relação a uma possível consulta da Casa Civil, se poderia fazer investimento fora do teto de gasto, ou seja, ruídos dizendo que poderia fragilizar o teto. E aí a gente vê automaticamente um deslocamento da curva de juros para cima, que é como se fosse o caminho inverso do que a gente estava fazendo. Então, isso aqui são algumas evidências. Essa é uma evidência anedotal importante para destacar a relevância do processo de consolidação fiscal. Tá? E aí, como é que isso se traduz mais na economia real? Ou seja, tudo bem, o processo de consolidação fiscal pode ser, para a gente pode ser uma coisa direta, mas às vezes é uma abstração, quando você vai falar com a sociedade. Então, a gente tem que trazer isso para algo mais palpável. Né? E aí também o IPEA, dentro do estudo dele, mostrou o seguinte, por exemplo, uma redução de 1 ponto percentual no déficit levaria a uma nova taxa de equilíbrio, né, nos juros, 0,9 pontos percentuais mais baixa. E isso tem um impacto significativo no crescimento. Né? Então, se a gente tem um processo de consolidação fiscal que reduz juros, e esses juros, obviamente, vai ter impacto em investimento, com juros menor, mais investimento, mais consumo, mais crescimento, mais PIB. E o que foi estimado pelo IPEA, também usando aquelas quebras estruturais, um modelo interessante, eles estimaram que para cada ponto percentual da queda de juros, aumentaria entre 52 e 93 bilhões de reais o PIB. E a volta é verdadeira também, né? Se a gente tem ações na direção oposta, né? Aumento de gasto, vamos aumentar gasto, né? Para fazer alguns investimentos públicos. Você teria uma fragilização da regra fiscal, você teria aumento de juros, você teria uma contração do setor privado e uma redução do PIB. Tá? Isso é só para a gente trazer um pouco mais de luz para as consequências reais desse debate. É óbvio
Se a gente tem redução de PIB, se a gente tem redução de investimento, a gente tem redução de negócios, redução de contratação, você tem impacto em emprego, você tem redução de PIB, é renda. Também tem redução de renda. Então, a gente, no fundo, consegue observar, olhando para o próprio caso brasileiro, já estimar efeito prático disso nos juros e no crescimento econômico. Então, é muito importante fazer uso dessas informações para conversar, né? Para debater com a sociedade e mostrar relevância, porque assim, muita coisa do que a gente observa nessa discussão da consolidação fiscal, né, de equilíbrio fiscal ou ajuste fiscal, é que a gente não pode ficar só no debate fiscal como se ele fosse um fim em si mesmo. E sim tem repercussão para a ponta da sociedade, né, para o trabalhador. Então, em discussões recentes, vamos fazer investimento, ou vamos fazer algum programa de renda, mas a gente precisa manter o nosso processo, porque esse processo de consolidação fiscal seria a melhor política para uma geração de emprego, que é a melhor ação de política social, que é você ter boas condições para gerar crescimento, para gerar investimento, gerar crescimento e gerar emprego e renda. Tá? Então, acho que esse é um debate um pouco até defensivo em relação ao processo, quão importante é a continuidade do processo de consolidação fiscal. Manter e fortalecer tudo que a gente fez até agora. Por isso, e é importante esse período agora, porque a gente está num período de saída de uma política fiscal expansionista necessária, feita esse ano, e é uma política grande como essa, então é importante virar essa página sem deixar restos, sem deixar que qualquer coisa se perpetue e atrapalhe a continuidade do processo de consolidação fiscal. Então esse é o primeiro grande desafio. E o segundo grande desafio é continuar na agenda, né, que traga para a gente uma economia mais saudável, ou seja, a gente consiga continuar o processo de consolidação fiscal, mas também acelerar o crescimento econômico. A gente está há muito tempo sem ter uma economia que acelere, ou seja, desde 2014 que a gente cresce 0 ou 1%, ou menos que isso. A gente precisa criar condições para o crescimento. Para isso, olhando a dinâmica econômica, né, ao longo desse ano, e como é que vai ser a nossa retomada, a gente começa a ter sinais, né, justamente da dinâmica de retorno. Então, alguns sinais importantes, né? Acho que de todos os setores, acho que os serviços é aquele ainda é o que está mais voltando de forma lentamente. Acho que a indústria está claro a trajetória em V, né, da volta. A gente vê, por exemplo, o ICMS indústria, ele sofreu muito no início e está acima da base de 2019. Se a gente olha o PMI indústria Brasil comparado com os pares, também quase todos os países fizeram uma trajetória em V, exceto o México, mas também México foi aquele que menos fez ações fiscais. E Brasil é um que se destaca, indústria. E para comércio, também dados interessantes dessa evolução do consumo, né? Então, você teve uma queda abrupta do consumo por causa das restrições que a gente teve, mas uma volta bastante importante. E acho que talvez aqui tem 3 informações importantes aqui. A volta em V, né, do consumo. Segundo o aumento da massa de renda por conta dos auxílios. E o terceiro é que a gente tem uma poupança ainda. A gente tem um excesso de poupança. E esse excesso de poupança vai permitir, no final da retomada, né, nessa volta da crise, manter o padrão de consumo, mesmo que a gente ainda tenha um nível de desemprego acima do nível considerado de normalidade. Ou seja, mesmo sem a extensão do benefício dos R$300 para os próximos meses, a gente ainda tinha uma poupança acumulada que poderia manter para os próximos meses um padrão, um retorno do consumo. Tá? Acho que são mensagens importantes, olhando para consumo e para a indústria. Indicador de confiança também, a gente tem o destaque aqui também dessa retomada em V. Vendas no varejo também, uma retomada. E, de novo, aí, talvez aqui, se a gente olhar para esse dado aqui de confiança,
aquele que está mais para baixo assim, é consumo, né, do consumidor e do serviço. E se a gente olha a interação de notas fiscais de serviço, está abaixo da retomada de indústria. Então, por exemplo, se a gente observa assim, os níveis de retomada, a retomada da economia vai ser em V? Talvez não seja em V, mas está próximo. E o que está descolando, o que não faz ser em V? Provavelmente o setor de serviço, que é o que está voltando mais lentamente. Tá? Mas, de qualquer forma, acho que tirando China, acho que o Brasil talvez seja um dos países que está mais se destacando em relação à recuperação. E um outro dado importante é o dado de arrecadação. A gente tem dados importantes de nota fiscal, acho que eu nem botei esse gráfico, não botei, mas tem um gráfico, tem informação importante de emissão de notas fiscais de consumidor, B2C, tá? Varejo mesmo, que mostra, por exemplo, que a média móvel dos últimos 14 dias já está 10% acima do mesmo período do ano passado. E o ICMS, né, conversando até com secretários de Fazenda, o de agosto já está bem acima de 2019. Tá? Então, o acumulado no ano está queda de 3,2%, mas se a gente observar aqui, ó, julho já está praticamente 0 a 0 e provavelmente agosto vai vir positivo. E ICMS ele é uma boa proxy para a atividade econômica. Não pega serviço, né, porque aí é de município, mas em relação à indústria e comércio, transporte pega o ICMS captura essa movimentação. Então, a própria retomada via ICMS está bastante positiva. Então, assim, olhando para a parte de conjuntural, o gasto foi grande, mas a gente já tinha problemas passados em relação à rigidez orçamentária, de instrumentos de corte de despesa. Nossa receita também não tem espaço para aumentar imposto. E aí, as ações, o reflexo disso na economia é de uma retomada, tá? E agora, dado essa saída da crise, é discutir o pós-crise, né? Conseguir virar a página do período de crise e a agenda de reforma, tá? E aí, acho que talvez o slide que eu queria mais destacar é esse aqui, que são as curvas. Que a curva são várias, é uma curva de juros em períodos distintos e como é que tem sido essa dinâmica, né? Então, isso mostra um pouco, né, do processo de consolidação fiscal, da relevância disso, esse processo que traz. Isso aqui é a curva no início do ano de 2018, ainda antes da eleição, antes da reforma da Previdência. Essa daqui é a curva, né, final de 2019, repara que já tem um shift down aqui da curva, praticamente paralelo. E acho que esse que é o grande benefício do processo de consolidação fiscal, porque você traz para baixo toda a curva, e aí a parte longa, que é o que direciona projetos de investimento, né, que é o juros de longo prazo, permite que esses investimentos sejam feitos, permite, inclusive, diversas políticas que podem atrapalhar o fiscal sejam repensadas, como, por exemplo, a política de subsídio, né, com uma taxa longa mais baixa. Você naturalmente tem funding no mercado e não precisa ficar andando na direção de subsídio. Mas o dever de casa tem que continuar, ou seja, a gente tem que continuar botando, né, paralelamente a curva para baixo. A gente sabe que a curva de curto prazo está muito... uma boa parte está relacionada com a situação atual da pandemia. A mesma coisa da de longo prazo, né? Então, está desarranjada, ela ficou bastante inclinada. A de curto prazo, por causa, né, dessa queda de atividade, dessa desaceleração por conta do choque, mas aqui se a gente começa a ter esse aumento do risco fiscal, ou seja, nosso nível de dívida subiu, então é razoável que se tenha mais uma percepção de risco maior em relação ao futuro. Por isso que é importante a agenda de reforma, é justamente para que a gente consiga botar essa parte longa menos empinada, a curva menos empinada, essa parte longa fica aqui para baixo. Tá? No frigir dos ovos, essa vai ser a nossa grande batalha. Ações que façam com que a gente continue o processo de consolidação fiscal e ações que façam com que a gente aumente a produtividade da economia e tenha uma aceleração no nosso crescimento. Tá? E algumas outras informações em relação ao perfil da dívida, né? Ou seja, a gente lá no início de 2002, 2003, 2004, a gente tinha uma parte muito explicada por indexação a câmbio, isso foi se reduzindo, né? A parte
né, pós-fixada foi aumentando e aumentou também a parte pré-fixada, mas agora está com uma certa estabilidade. E você tem a dinâmica específica desse ano, né, que é uma crise e que tem uma carga de incerteza grande, mas os juros de curto prazo estão baixos. Então, é razoável que você tenha também esse encurtamento da dívida, mas com uma notícia positiva, que é a queda, a continuidade da queda do custo médio da dívida. E essa queda do custo, né, e pelo menos para os próximos 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai navegar em períodos de juros baixos. Tá? Isso é importante para a gente, para discutir, trazer espaço para discutir a agenda de reforma. Tá? Está acabando o meu tempo, mas eu só vou falar rapidamente, mais um slide só. Ou seja, a gente tem uma janela de oportunidade de juros baixos para discutir a agenda de reforma e andar na direção correta, né? Ou seja, não retroceder em relação ao todo o trabalho que já vem sendo, que está sendo feito e avançar na direção da consolidação fiscal, mas além disso também em ações que foquem na produtividade, da melhora de produtividade. E aqui está a nossa agenda. Bom, basicamente, a reforma tributária tem vários projetos sendo discutidos, mas está na comissão mista, né? E já está em discussão e assim um dos temas que está sendo dado prioridade. Novo marco legal do trabalho, imagino que vai ser discutido em breve, porque é um pouco conectado com a reforma tributária, a desoneração da folha, então acho que vai ser apresentado em breve, mas é importante trazer mais flexibilização e desonerar o trabalho. E aí aqui, duas importantes para a agenda fiscal, o Pacto Federativo que está no Senado, e o relator, o senador Márcio Bittar, ia apresentar semana passada, deve apresentar essa semana o relatório, tá? Com o que trazem os gatilhos do teto, gatilho de regra de ouro, flexibilidade de orçamento, governança em relação à parte fiscal da federação, não só da União. Reforma administrativa, que foi encaminhada semana passada, semana retrasada, semana passada, está na Câmara e deve ser discutida. Esse aqui, por mais que não tenha a proposta como está, não tem um efeito no curto prazo, é claro que a gente sabe que o efeito de longo prazo, a gente já começa a incorporar, né, andando, né, e sendo aprovada uma reforma administrativa, e a gente acha que tem muita chance de evoluir. A trajetória da despesa vai ser diferente, né? Então, a gente tem estimativa do IPEA, pelo menos uns 200 bilhões de reais em 10 anos podem ser economizados com essa reforma, acho que 186 bilhões, se não me engano. Então, por mais que não tenha efeito de curtíssimo prazo, como tem a PEC do Pacto Federativo, porque você traz gatilho para acionar no momento zero, se tiver em situação fiscal ruim, a reforma administrativa muda a trajetória da despesa. A agenda de privatizações e concessões, acho que privatização talvez as que se falam mais frequentemente, Eletrobras e Correios. Aqui, outras ações importantes para a produtividade. Lei de Falência e Recuperação Judicial, que foi aprovada semana retrasada na Câmara, está no Senado e está na agenda para evoluir rapidamente. Ela é importante tanto para o mercado de crédito, porque traz mais proteção ao credor, mas também ela acelera a realocação dos ativos na economia, e a gente sabe que um ativo, quando ele está mal alocado, ele já tem uma produtividade, vai para um outro lugar, é melhor alocado, você tem aumento de produtividade para os mesmos ativos que a gente tem na economia. Então, a gente tem muita evidência de ganho de produtividade nesse projeto. E outras agendas. O saneamento avançou, agora está na fase de implementação, então, né, melhoria de marcos legais que podem atrair investimentos. Teve a aprovação da lei do gás recentemente. Tem na agenda marco legal de ferrovia, cabotagem, que é transporte marítimo, energia, de petróleo, né, para trazer a possibilidade de sair da partilha aí para o regime de concessão. Você tem uma agenda ampla aqui que facilita o funcionamento da economia, né, o fechamento e abertura de empresas, né, porque aqui você tem aceleração de um novo recomeço das empresas. Você também tem marcos legais que trazem mais uma melhor organização para o setor privado investir aqui no nosso país. Então, assim, basicamente, se for separar, são duas grandes agendas. A agenda fiscal, né,
que eu destaco aqui esses 2 projetos, difíceis, mas importantes, e a gente vê o Congresso engajado, e a agenda de produtividade, que tem como, talvez, a disparado a mais relevante a reforma tributária. Mas tem outras pequenas agendas menores que acho que fazem toda a diferença também. No mais é isso. Obrigado aí, vamos para as perguntas. Obrigado, Bruno. Em nome de todos, aí, gostaria de agradecer pelo ótimo trabalho pela Secretaria do Tesouro Nacional e toda a equipe econômica. Entrando agora Bem, só reforçando aí que esse tema, a gente sabe a dificuldade aí de defender a consolidação fiscal no Brasil, é algo extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Entrando na primeira pergunta, o cenário fiscal pós-pandemia será ainda mais desafiador, tendo em vista o aumento expressivo da dívida pública e a expectativa de continuidade de déficits primários por alguns anos. O conceito da dívida bruta deverá ficar próximo a 100% do PIB, e o risco fiscal no Brasil, como você já mencionou, engorda bastante o prêmio da inclinação da curva de juros no país. Nesse contexto, em sua avaliação, quais as reformas fiscais mais importantes e politicamente viáveis para a convergência do endividamento público a longo prazo? E qual é a estratégia do governo em relação à ordem e prioridade dessas reformas? E aí, perguntando até especificamente uma pergunta de um dos participantes em relação à reforma administrativa, qual é a expectativa em relação ao prognóstico de aprovação, sabendo de todas as dificuldades aí em relação ao tema? Acho que uma coisa que eu gosto de ressaltar é o seguinte: a gente tem muita convergência. Bom, primeiro, acho que o Congresso ele é reformista, então já andou com muita pauta difícil e a gente conseguiu evoluir. Talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas a gente evoluiu na direção certa. O governo também tem pautas de reforma, então também é reformista. Então acho que isso é a primeira coisa. Segundo os grandes objetivos, se você for pegar tanto do governo quanto, olhando para a área econômica, né, do governo quanto para o Congresso, também é convergente. Eu não tenho dúvida que todo mundo fala, ó, precisamos de uma agenda para emergencial dos gatilhos. Tem vários veículos que fazem isso, mas o objetivo está uniformizado. Esse é o primeiro grande elemento para a consolidação fiscal, tá? Para ajudar nesse processo. PEC 188, que é a PEC do Pacto Federativo. Ali dentro já tem a PEC 186, ou seja, você tinha muita gente falando, importante a PEC 186, importante a PEC 186. É verdade. Mas a interseção é muito grande. A única coisa que não estava na PEC 186, que não estava na PEC 188, que é a do Pacto Federativo, que estava na PEC emergencial, que é a PEC 186, era o acionamento automático dos gatilhos por 2 anos. E o principal é redução de jornada e salário. A gente conseguiu colocar por lei complementar esses gatilhos automáticos em 2 anos. É claro que não tem uma redução de jornada, o Supremo falou que não podia, por lei, tinha que ser, por isso que a gente está botando na Constituição. Mas ali uma parte da 186 está lá e tem um impacto significativo. Tá? Então, dentro da 188, que é a PEC Pacto Federativo, já tem todas essas ações fiscais, tanto, né, ou seja, instrumentos de curto prazo para ajustar a despesa. Isso é importante, não só para a União, mas para o Estado e município. Você tem um monte de governador que quer fazer ajuste e não consegue. O governador que faz ajuste faz no peito e na raça, não dando aumento e comprando briga com as corporações, é assim. Além disso, e aí você tem toda a parte de governança, né, que é a melhoria de harmonização de entendimento em relação ao conceito de LRF, a harmonização dos tribunais de contas, que é importante para monitorar a evolução fiscal dos entes. Você tem o Conselho Fiscal da República, que você consegue, né, pegar bons exemplos para poder, né, usar para os estados que estão em situação ruim. Você tem o não bailout, esse é muito, assim, a cláusula da União ter que socorrer os entes acaba trazendo sempre prejuízos grandes e sempre renegociações, né, forçadas por parte da União e acaba deteriorando muito as contas da União. Você tem muita coisa importante lá. Então, acho que se a gente consciente andar com a 188, e eu imagino que sim, porque está bem avançada essa conversa no Senado, a gente vai ter um passo bastante importante. Agora, para você ver como é que está alinhado em termos de objetivo. Por isso que eu sou
Eu sou otimista. Lá na Câmara tem a PEC 438 do Pedro Paulo também. Que, assim, não é a mesma coisa, mas tem a mesma lógica de trazer instrumentos, de ajuste de despesa, etc. Por isso que eu sou confiante em relação a essa agenda. A da reforma administrativa também, assim, acho que assim, o principal ponto é a gente conseguir estruturar uma proposta boa dentro do executivo, modernizadora para poder enviar, e isso foi feito. Eu acho que assim, isso é uma grande vitória. E a própria Câmara já estava pedindo essa agenda. Então, eu acho que vai andar bem. Não sei até que ponto a gente vai avançar nas mudanças da proposta, mas eu acho que nessas duas fiscais, Pacto Federativo e Reforma Administrativa, eu acho que a gente avança bem. Eu não sei se a gente consegue aprovar a Reforma Administrativa esse ano, mas a do Pacto Federativo eu acho que a gente tem uma chance bastante boa para andar esse ano. Agora, sem ser a fiscal, é a tributária. Essa talvez seja a mais complexa. Acho que tem convergência dos objetivos, mas a estratégia de como chegar lá, eu acho que ainda não está tão convergente assim. Concordo. Tinha mais alguma pergunta? Respondi não, tudo. acho que respondeu tudo. Realmente a reforma tributária, acho que também é que vai ter os efeitos mais no longo prazo e é a mais difícil tramitação e discussão entre todos os entes. Respondeu sim, vou entrar na próxima pergunta. O teto de gastos é uma âncora fundamental para a sustentabilidade das contas públicas sem elevação de tributos. Como você mencionou, a gente já não tem espaço para subir tributos e também, novamente, aumentar despesas. Ou seja, é um pilar importante para a manutenção dos juros baixos e geração de empregos. Ele estabelece que certas despesas dos três poderes não podem crescer mais do que a inflação. Como o senhor avalia os riscos de descumprimento da regra constitucional do teto de gastos nos próximos 2 anos e quais medidas precisam ser implementadas para garantir a conformidade à regra sem acionar os gatilhos? Sem acionar o gatilho, difícil. Não, acho que a gente tem que caminhar para... Por isso, assim, a parte da resposta passada vale para essa. Eu acho que assim, o ajuste na regra, de fato, ele é importante. Tanto é que na PEC 188, que é a PEC do Pacto Federativo, tem esse ajuste. Se a gente consegue engatilhar se as despesas obrigatórias ultrapassarem um determinado nível das despesas totais. Hoje, simplesmente, vai comprimindo as despesas discricionárias e você não consegue engatilhar. Continuamente, você não pode mandar um orçamento sem estar no teto. Esse é o grande ponto. Por isso que é um ponto importante de avanço institucional. Tá? Agora, não adianta. Imagina assim, mesmo que a gente conseguisse engatilhar, não era suficiente. A gente precisa de outros gatilhos. Então, por exemplo, você poder reduzir despesa momentaneamente é importante. Por isso que, dentre os gatilhos novos, você tem a questão de redução de jornada. Né? Os gatilhos eles têm que ser mais fortes. Lá você tem gatilhos mais fortes que a gente tem que adicionar para controlar a despesa obrigatória. Porque no final do dia é controlar a despesa obrigatória. Não, despesa obrigatória tem que crescer menos do que a despesa total, para poder começar a abrir espaço em despesa discricionária. Mas eu acho que tem um trabalho antes desse. Eu acho que a gente tem feito nos últimos 2 meses. Então, assim, eu não mostrei aquele gráfico, a discussão do Pró-Brasil em abril, a discussão do investimento fora do teto. Tudo isso trouxe uma discussão muito importante em relação a quão relevante é essa regra fiscal e o processo de consolidação. Então, eu não tenho dúvida, por exemplo, se a gente se comparar o debate atual há 2 meses atrás, a gente está bem na frente. Eu acho que tem muita coisa que foi feita que acho que trouxe uma luz importante para os tomadores de decisão, para os deputados, para os senadores e para a sociedade, quão importante é manter o processo de consolidação fiscal e ter a regra do teto. Porque isso reflete juros, isso reflete investimento, reflete emprego. Eu acho que hoje a gente tem muito mais defensores no Congresso, acho que está muito mais consolidado. Acho que isso foi uma grande vitória, apesar de não ser uma agenda nova, né, de avanço de inovações, mas acho que assim, a gente conseguiu consolidar um entendimento de quão importante
é manter essa regra e fortalecer. Então, acho que agora a discussão é no fortalecimento. Por isso que é importante a PEC do Pacto Federativo. Perfeito. Estamos todos na torcida aí para essa agenda. Vou entrar numa pergunta agora um pouco mais específica no mercado financeiro. Nos Estados Unidos, os juros fecham em situações de crise, inclusive os vencimentos mais longos, dado que os agentes de mercado projetam uma queda do crescimento econômico e, por consequência, precificam expectativas menores de inflação nesses momentos de estresse. A gente já começa a ver essa dinâmica positiva no mercado de renda fixa aqui no Brasil, em especial na parte mais curta da curva de juros. Esse tipo de movimento facilita um pouco o trabalho do Tesouro Nacional nas emissões de dívida. É um cenário bem diferente daquele vivido em 2015, por exemplo, quando existia um enorme receio de que o aumento de juros pelo Banco Central para controlar a inflação pudesse levar a uma explosão da dívida pública. Como o Tesouro avalia essa mudança estrutural em curso? Nós realmente estamos nos tornando um país mais desenvolvido no mercado de títulos públicos e o risco de dominância fiscal, que chegou a ser um tema muito debatido no passado, pode voltar para o radar do mercado? Eu acho que está tudo conectado com as perguntas anteriores também, né? Assim, é claro, assim, acho que aquele meu gráfico das 3 curvas mostra bem. Quando a dominância fiscal ela estava sendo discutida ali na época que a gente estava discutindo o teto de gasto, né? Só que a gente, antes de ter o teto de gasto, antes de ter essas evidências empíricas, a gente discutia em tese. É claro que a gente sabe que, poxa, se a gente tem uma regra que você projeta a despesa, você sabe qual que ela vai trazer muito mais confiança e muito menos risco do que aquela que você não sabe nem o que vai ser da despesa. Então, é claro que isso daí vai se refletir nos juros, no prêmio de risco e nos juros e no investimento. Só que isso é tudo bem, a gente sabe que isso ia acontecer, mas, de novo, é em teoria. Agora a gente tem dados e consegue quantificar isso. Por isso que eu acho que avançou muito essa discussão de quão importante é o processo de consolidação fiscal. Agora, acho que aí você teve um avanço. Aquele shift down da curva é explicada por isso. Agora, diferente dos Estados Unidos, o nosso nível de credibilidade é muito menor, né? É claro que a nossa curva vai ser mais inclinada. E ele reflete coisas diferentes. Enquanto a curva longa vai refletir a aceleração e desaceleração da economia, porque o T-bond lá é risk-free, aqui não. E a gente só vai avançar naquela direção se continuar um processo longo de ajuste fiscal, né? Eu não gosto de falar de ajuste, né? Mas de equilíbrio fiscal, de consolidação fiscal. A gente tem que voltar a ter superávit, né? Então, assim, voltar a ter superávit e aí sim colocar a curva de dívida para baixo. Sem dúvida, isso vai fazer com que a nossa ponta longa fique cada vez mais baixa e, assim, difícil a gente surfar num mundo igual ao dos Estados Unidos, porque o nosso histórico não é muito bom, né? Mas, inclusive, histórico recente, até 2015, era complicado você fazer qualquer tipo de estava com juros de 14%, né? Inflação de 10%. Então, é difícil. A gente tem que fazer um dever de casa muito longo e não vai ser da noite para o dia, para ganhar credibilidade. Mas o mais importante é não ir voltar no tema, ir voltar e ir na direção correta. Perfeito. Bem, a gente já está chegando no fim. Vou fazer uma última pergunta, se você me permitir. Claro. As ETNFs, que são títulos pré-fixados com vencimento de longo prazo, já foram muito demandadas por investidores estrangeiros. Vimos até uma demanda temporária de fundos de pensão por questões regulatórias. E atualmente a demanda não está tão alta pelos vencimentos mais longos, mesmo com a alta inclinação da curva de juros. No fim de 2019, a Secretaria do Tesouro estudou emitir um título pré-fixado com vencimento de 20 anos. A pergunta é, com o bom andamento da agenda de reformas, o Tesouro enxerga espaço para emitir uma NTNF mais longa do que a 2031, que é o título mais longo hoje emitido no ano que vem? E dado o nível historicamente baixo dos juros longos e alguns artigos de economistas apontando os riscos de encurtamento do prazo médio da dívida, será que faz sentido o Tesouro aumentar um pouco a duration via os leilões primários? Então, acho que essa crise ela tem essa dinâmica própria, você mencionou bem, os juros curtos estão muito baixos
e a incerteza fez com que você tivesse esse aumento na inclinação. Mas tem um trade-off claro aí, né? E é balancear esse trade-off, que é maturidade e custo médio, custo da sua dívida. Assim, em termos de... A gente tem que aproveitar do benefício de estar num período de juro baixo, então você tem uma boa parte ali da curva, que a gente está historicamente em níveis baixos. Agora, a gente também tem que levar em consideração esse encurtamento. Então, é meio que balancear, né? É claro que reduzir é um custo, mas ele tem um benefício embutido. Vai ter um ponto em que, opa, já não vale mais a pena essa relação de custo-benefício. Mas isso é estudado, assim, isso é muito bem pensado para cada movimento que é feito. Aí, em relação ao desenvolvimento desse mercado, né, em títulos mais longos ainda, eu acho que assim, a gente tem que fazer ainda um dever de casa, que é desenvolver o mercado de todos os títulos que a gente já tem, voltar a ter uma boa percepção de redução de risco fiscal, né, voltar para uma situação de normalidade. Aí, numa situação de normalidade, a gente pode voltar a desenvolver. Agora é basicamente apagar incêndio, né? Mas, sem dúvida, projetos que tragam desenvolvimento, né, do nosso mercado de dívida vão estar sempre nos nossos estudos. Mas, de novo, é como a agenda de reformas em geral, né? Você tem aquele estrutural, a gente sabe, a gente tem um diagnóstico, e tem as soluções para endereçar o diagnóstico, mas caiu um raio, a gente tem que tratar do problema corrente, né? Então, a gente fez um monte de política que a gente jamais imaginou que fosse fazer por conta da pandemia. É a mesma coisa, você tem um monte da gestão da dívida que está sendo feita que é muito específica para essa crise. Agora, a gente precisa voltar a ter pautas estruturais para o futuro, e essa, sem dúvida, pode ser uma pauta a ser pensada, olhando para o desenvolvimento do mercado de dívida. Legal, Bruno, muito obrigado mesmo pela apresentação, por esse bate-papo. Acho que foi muito rica aí a discussão. Agradeço imensamente aí em nome de todos os participantes. Eu que te agradeço. Obrigado, Bruno. Um grande abraço. Valeu, gente. Boa sorte. Um abraço. Valeu, abraço.